Salve, salve, rapaziada, porque o Valdemar número 14, né? Ainda não perdemos as contas. Ainda não perdemos as contas. E hoje tem hoje muito assunto, pouco assunto. Hoje tem pautas separadas, né? A gente Sim. vai fazer umas pautas bem separadas, pontuais. A série Brasileirão ainda não voltou. A gente tá com Nations Leagues, uns jogos da Série B. Teve jogo ontem do São Paulo na Série A. Teve também a mistura da seleção brasileira. Sim. E a gente vai falar da Grande França também no final, né? Sim, também vamos falar, mas a gente vai começar de um campeonato que já está se definindo, né? A gente veio falando da Série C, do caminho que o Paysandu estava trilhando já depois de ser eliminado. E a gente definiu os 4 times que sobem para a Série B no ano que vem, que é o Mirassol e o Botafogo de Ribeirão Preto, e o ABC e Vitória, o Vitória que consegue o acesso depois de um empate em 1-1 com o Paysandu. Eu tenho um relato sobre o Vitória. O Vitória estava para ser rebaixado para a Série D. Sim. E conseguiu o acesso. Então foi um caminho assim bem trilhado pelo Vitória, assim, de superação no final, que ele conseguiu passar na última colocação entre os 8 para a próxima fase, que é essa agora, que acabou de terminar esse fim de semana, e ainda conseguiu o acesso. Sim, né? Mostrando mesmo tomando uma goleada nessa fase de grupos aí do quadrangular final. E mostrando que de fato esses times, esse grupo do Paysandu, que o Paysandu ficou com ABC, Figueirense e Vitória, ele era o grupo mais forte, assim, de camisa, com times com camisa mais pesadas, e mostrou que, acho que camisa pesa, assim, no futebol, né? Sim. Em certos momentos, e a camisa pesa. A torcida apoiou muito, né? Essa rota final, eles indo pro aeroporto, vindo pra cá pra Belém jogar, teve muita presença. Teve aquele jogo lotado também, que eles fizeram a última vez, cobrando ingresso a preço social, justamente pra lotar o estádio. Então o Vitória, ele soube usar a sua torcida pra elevar ele pra Série B. Exatamente. E aí o Figueirense, que precisava de uma vitória, não conseguiu. Engraçado, né? O Figueirense precisava de uma vitória pra eliminar o Vitória. E infelizmente isso não aconteceu para o Até Figueirense. porque o Vitória já tem vitória no nome. É verdade. Então ele ia conseguir o acesso de qualquer maneira. Já tá dizendo o nome, é o spoiler, o nome do Vitória. Então ele, com empate contra o Paysandu em casa, na Curuzu, o Paysandu, torcida só foi pro jogo pra cobrar. Teve um princípio de confusão, inclusive, no meio do jogo. Mas a torcida do Vitória comemorou lá na Curuzu o acesso. E eu vi uma coisa engraçada, que o Vitória lá no Barradão... É Barradão que ele joga, né? Acho que sim. Ele vendeu ingressos pra arquibancada pra galera ver o jogo no telão. Só que o telão era uma televisão de 60 polegadas. Aí é foda, né? Aí não dava pra ver porra nenhuma. Aí é foda também. Aí era... E aí a galera se revoltou, bar, né? A galera se revoltou e saiu, pediu dinheiro de volta e cobrou 10 conto por quem fosse, então não dava pra ver nada. Só dava pra ver uma tela lá no meio do campo. Não dá, cara. Pô, a tela de TV de 60 polegadas, sacanagem. O cara vai no bar Não, e eu acho que melhor, não era tipo uma tela de TV, mas era como se fosse o tamanho, assim, a dimensão. Sim. Era muito pequeno e não dava pra quem tava na arquibancada acompanhar jogo nenhum. Aí... O cara tinha que estar dentro do campo, do lado da televisão, do lado da tela, pra poder acompanhar o jogo de fato. Aí fica então, complicado. e aí o Vitória sobe. No outro grupo, eu acho que não teve surpresa, assim. Eu acho que a segunda vaga ia ficar ali, claro, entre Volta Redonda e Botafogo. E o Botafogo. E de Ribeirão Preto. E acabou que o Mirassol, que foi o melhor clube da primeira fase, também passou em primeiro e acaba indo pra final contra o ABC. Os dois fizeram 12 pontos nessa fase de grupo, né? E o Mirassol foram 3 vitórias e 3 empates sem nenhuma derrota nessa fase, igual o ABC. Sim. Não, tipo, se o Vitória tem um pontinho a mais, os dois grupos iam estar iguais em pontuação. 12, 10, 7 e 4. É impressionante. Mas aquele número mágico que eu tinha dito, né? O 10 pontos, ele coloca o time na próxima fase, no quadrangular de volta desse. E mesmo o Vitória, que só fez 9, também conseguiu. Mas ele só perdeu uma vez, né? Foi 2 vitórias e 3 empates. Então, o que não deu pro Paysandu, né? Infelizmente, eu achava que o Paysandu era um time forte, passou em segundo na primeira fase, mas ele passou em segundo, que a gente já tinha citado, devido a empate, perder dentro de casa pro Floresta, que era um time que tava brigando pra cair pra Série D. E demorou de virar a chavinha também, né? Se ele pelo menos empata naquele jogo, ele tava no outro grupo, que o outro grupo eu achei que era um grupo mais tranquilo. Eu acho que o Paysandu, se a gente for pegar o Paysandu que ele fez na Série C até o quadrangular final, ele era um time que no outro grupo talvez se desse bem, que a gente comentou que os jogos mais complicados que ele teve durante a primeira fase de grupos foi justamente com o ABC, com Vitória, foram times que deram trabalho. Aí entra a soberba também do rival ter sido eliminado, que a gente já comentou também, isso que é um mal do futebol paraense.
E como eu falei, demorou pra virar a chavinha, porque o Paysandu, quando ele perde as 3 e vira pra ele ter chance, ter que respirar, ele consegue jogar. Só que, cara, você precisando obrigatoriamente ganhar 3 jogos e ainda assim talvez depender de resultado, não tem pressão de torcida, não tem vontade, são muitas probabilidades contra pra fazer funcionar. E o Paysandu pagou o preço. E aí a final fica ABC e Mirassol, o primeiro jogo no estádio do ABC e o segundo jogo no estádio de Mirassol. Vou só confirmar as datas aqui dos jogos pra gente dar prosseguimento. O primeiro jogo já Já no tá sem Frasqueirão, data ainda. tá sem data ainda, né? Mas o primeiro jogo no Frasqueirão, depois no Municipal do Mirassol. E eu acho que o Mirassol acaba sendo favorito pra levar essa Série C. O Mirassol que tem um jogador mais caro da Série C. É? Camilo. Caramba, não sabia dessa informação. O jogador mais caro da Série C. O Remo tem o quarto e o quinto. Puxa, pra que lembrar Eric disso? Flores e Breno. Brenner. Eric Flores e o Brenner são... Um ganha 30, outro ganha 40. Ganhava, né? Eu tava vendo a Série B esses dias, jogo da Ponte Preta e Londrina, que tava disputando com o Vasco, né, e tal. E já tem na Ponte Preta fez uma contratação desnecessária. O Bruno Alves. Bruno Alves, tá. Mas a Ponte Preta, né? Deixa a Ponte Preta lá, macaca querida. Inclusive tem um jogador da Ponte Preta que interessa o Flamengo, é o Alisson, interessa outro time da Série A. Mas... Ponte Preta que fez gol com o Ribamar. O Ribamar fez gol pra Salvando o Vasco mais uma vez. Salvando o Vasco mais uma vez. E tem gente que diz que não gostava dele no Vasco. Mas ele tá aí entregando tudo. Exato, tá aí e tá jogando pelo Vasco até hoje. O Buck também tem a faixa aqui, né? E já fica tudo no mesmo patamar. Mas a gente também tem... Tinha falado do amistoso da seleção brasileira, né? Sim. 3-0 em cima de Gana, né? Um jogo que o Tite jogou pra testar o ataque. Não é uma formação que o Brasil vai jogar na Copa. A gente estava até comentando aqui antes de gravar. Acho que essa formação mais ofensiva, se o Tite usar na Copa, é muito provavelmente contra Camarões, que é uma seleção que a gente pode enfrentar já estando classificado. E eu acho que Suíça também, se a Suíça for jogar se defendendo, mas a Suíça fez um belo jogo esses dias. Eu vi um jogo da Nations League da Suíça. Deixa eu até confirmar como foi que 2-1, né? Porque é da Espanha que ela ganhou da Espanha. Ganhou da Espanha 2-1. Foi um bom jogo. Foi um excelente jogo da Suíça, então, assim... E aí eu queria destacar também a Sérvia, que eu acho que o Brasil vai ter um grande dor de cabeça com a Sérvia, porque a Sérvia vem fazendo bons jogos, e é nítido que ele tem jogado bem mesmo, e quem vai também dar gerar dor de cabeça para essa Copa do Mundo é a Dinamarca para a França, que tá no grupo da França na Copa do Mundo. Sim. E ganhou na Nations League de 2-0, mas aí vamos falar do Brasil, né? O Brasil foi uma formação diferente. O Brasil jogou apenas com o Casemiro, literalmente, de jogador marcador ali, né, no primeiro... Com o primeiro homem de meio campo. Sim. Não deu muita brecha, assim, para o time de Gana. E aí foi o que eu achei legal, é que, assim, quando o Brasil tinha com bola, ele usou uma saída de bola, que ele botou o Éder Militão, Thiago Silva e Marquinhos como se fossem 3 zagueiros, e o Alex Telles para ajudar o Casemiro na saída de bola. Aí liberou Paquetá, Neymar, Vinícius Júnior, Rafinha, o Richarlison para construção de jogadas. E se tu for parar pra olhar o time de Gana, ele não é um time... Ele é um time bom, muito bom. O 3-0 eu acho que a Gana, não conseguiu jogar. O Brasil amassou no primeiro tempo. No segundo tempo ele deixou mais, mas é um jogo muito duro, né? Como eu imaginei, um jogo de força física. O Brasil apanhou muito nesse jogo, né? Sim. Teve vários cartões amarelos, tanto pro Brasil quanto pra Gana. Foram, se eu não me engano, 5 no total. E o Kudus bateu muito o Neymar. E o Neymar paga o preço de ter sido conhecido como Caicai até hoje, porque o Neymar vem apanhando e os juízes não marcam porque o Neymar tá marcado como um cara que é puxão de falta, ele fica se jogando. Então, infelizmente o Neymar, ele vai ter que aprender a se sair mais de falta e não deixar ele subir a cabeça, porque numa Copa do Mundo ele reclama, pega um amarelo, isso pode significar a falta dele num jogo importante. E infelizmente também o Richarlison fez 2 gols. Felizmente, né? Infelizmente. E eu achei engraçado, engraçado não, né? Curioso. O Richarlison, depois da entrevista na zona mista, né, que eles saem lá, os repórteres estão lá, ele foi perguntar, na verdade, ele fez um desabafo sem ser perguntado. Uhum. Ele disse que tinha que respeitar mais ele, que a seleção tinha 9, que ficam procurando 9 pra seleção, que ele é o 9 da seleção.
E assim, infelizmente, por enquanto ele é, mas eu acho que ele não vai ser titular na Copa se o Gabriel Jesus vier jogando essa bola. Não sei, porque a gente tem a questão da teimosia do Tite, né? Eu acho que ele leva o Gabriel Jesus por estar jogando bem, por ter uma certa lealdade ao Gabriel Jesus, mas pelo modo que ele vem jogando, eu acho que o Richarlison entra de titular. Não, o Richarlison aí não joga no Tottenham de centralizado. É o Harry Kane. Não, mas pelo modo que o Tite vem usando ele, eu acho que o Tite tem essa questão. Eu acho que ele começa com o Richarlison. Não por uma questão de mérito, eu acho que o Gabriel Jesus essa temporada tá jogando mais que o Richarlison também, tá voando. Né? Mas eu acho que, tipo assim, o que ele pode acabar usando o Richarlison é por conta de... O Richarlison tem uma estatura muito melhor e Sim. ter um porte físico melhor pra brigar e bolas aéreas do que o Gabriel Jesus. Ele tem bem mais domínio na posse de bola, no campo, como ele faz, justamente pelo porte físico do Gabriel Jesus. Mas hoje o Gabriel Jesus joga mais. Do Richarlison, cara. Sim. Porque o Richarlison ele vai brigar um pouco mais com o Gabriel Jesus, porque o Gabriel Jesus se movimenta mais, né? Dá mais opções. Não que o Richarlison não dê, né? Mas eu acho o Gabriel Jesus muito mais completo que os dois. E o Pedro é um jogador totalmente diferente dos dois. Sim, né? ele tem um porte físico mais avantajado também. É um jogador pra brigar, mas é um estilo de jogo diferente. Eu acho que se ele levar esses três pra Copa do Mundo e durante a Copa aí decidir qual vai jogar, eu acho que são três bons nomes assim pro Brasil. O Brasil vai estar bem municiado dessa parte ofensiva, que é Gabriel Jesus, Richarlison e Pedro. Sim. Eu acho que são três jogadores diferentes, que são propostas diferentes, modos diferentes de jogar. Então, dependendo do adversário, ele vai poder mesclar vai poder escolher o que ele vai querer pra situação. Ele não usou o Pedro agora nesse amistoso, mas eu acho que ele vem usar o Pedro agora contra a Tunísia, que a Tunísia vai jogar com linha bem lá embaixo. Sim. Pra se segurar, então ele vai querer testar esse jogador. Mas agora sim, não adianta testar o Pedro, botar o time todo reserva e botar o Pedro. E tem que testar o Pedro no time titular. Assim, pra ver como ele entra. Né? E aí tem que botar, tipo, só substituir aí Richarlison, botar o Pedro pra ver se o Pedro vai entrar bem. Eu queria destacar o jogo do Alex Telles. O Alex Telles fez um excelente jogo. Eu acho que ele recebeu uma chance, ele não estava sendo lembrado, mas ele recebeu uma chance... Quer dizer, ele estava sendo lembrado porque o Renan Lodge teve aquela confusão de não querer se vacinar e a convocação foi cancelada. Então, eu acho que o Alex Telles aproveitou muito bem. Sim, jogou muito esse bem jogo, né? E aproveitou muito bem. Quem não aproveitou muito bem foi o Matheus Cunha, que entrou um pouco pilhado. E acho que foi um dos jogadores mais cobrados depois que entrou também. Não como. Porque, pra mim, o Matheus Cunha foi cobrado não pelo futebol, mas pelo fato do Tite ter colocado ele e não ter colocado o Pedro. Que aí são dois pesos, duas medidas. Também acho que não fez uma boa partida. Mas o Tite tem que testar, gente. O amistoso é pra isso também. Não é porque ele chamou o Pedro que o Pedro vai entrar contra a Tunísia. São dois jogos, duas formações diferentes, sabe? O pessoal também... Aí cai uma pressão em cima do Matheus Cunha, que não é responsabilidade dele. É porque o Tite levou o Pedro. Sabe? Ele não tem que responder a mais com isso. Amistoso é teste, galera. Ele tá ali pra ser testado. Não jogou bem. Exatamente. E aí, tipo, o Brasil fez 1-0 gol no Marquinhos no começo do jogo, né? De cabeça. Logo depois... O Richarlison fez um gol num passe do Neymar pro centralizado, onde todo mundo achou que o Richarlison ia matar a bola e ele já virou finalizando. Depois faz um gol de cabeça no cruzamento do Neymar. Neymar deu duas assistências ou foi as três foram dele? Não lembro quem cruzou a bola do gol do... Acho que foi o Rafinha, né? E aí o Brasil fez 3-0 no primeiro tempo e no segundo tempo administrou. Foi um jogo mais pegado no segundo tempo de falta, enfim. E eu acho que, assim, eu gostei muito da formação, que ele botou... Casemiro e Paquetá e Neymar na frente armando jogada. De fato, o Paquetá voltando um pouco mais, né? E na hora da marcação ele descia bem com o Rafinha e com o Vinícius Júnior pra deixar assim o Neymar pra puxar contra-ataque. Só que eu me incomodei com uma outra coisa que eu vi resquícios da Copa passada. Em alguns momentos do jogo, o Richarlison dentro da área do Brasil marcando. Tite. Então, são algumas ele coisas veio te assim, cobrar. Pomba aí. E aí o Richarlison marcando como um volante dentro da área da seleção brasileira, lembrando muito bem Gabriel Jesus na Copa de 2018, que foi escalado como atacante, mas na verdade era um falso volante. Ali foi uma Copa que queimou muito o Gabriel Jesus, tanto que ainda tem muita gente, mesmo que ele jogando muita bola, que é reticente com ele. E, gente, 4 anos de diferença aí, né? Tá, e saiu os 3 nomes que a CBF tá de olho no lugar do Tite. Tu viu ou não? Os 3... Não, eu só vi que ela estava caçando algo que eu já vi. Não. Aqui. Ela soltou 3 nomes. Dorival. Era esperado. Abel Ferreira. Também. E Fernando Diniz.
Eu tinha falado... Te chamaram de louco, inclusive eu. Sim. E eu acho que é louco ainda. Não, eu quero dizer, o problema é que as pessoas confundem que eu falo que Fernando Diniz seria um bom técnico para seleção com eu acho o Fernando Diniz o melhor técnico que existe. Vou te dizer que nenhuma das três opções, como as pessoas pensam em futebol de seleção, é boa. Porque as pessoas pensam que futebol de seleção é que nem a seleção. A seleção são os melhores jogadores do mundo. Mas o técnico da seleção, ele tem que ser um técnico que faça esse time jogar. O técnico da Alemanha não poderia ser o Fernando Diniz. O técnico da Polônia não poderia ser o Fernando Diniz. O técnico do Brasil tem que ser um cara que jogue um futebol que preze pela qualidade e, no caso do Brasil, pelo espetáculo também que faz parte. Então, nesse sentido, o Fernando Diniz é o que a gente tem hoje em atividade, mais próximo disso. O Dorival, ele é bom para clube. Eu acho o Dorival um bom técnico para clube. Ele chega, organiza a casa. Ele montar algo do zero, eu não sei como funcionaria. Porque eu nunca vi. A gente já falou que ele era meio apagador de incêndio, né? Ele chega, vê o que precisa ser melhorado, ajeita aqui, ali. E o Abel também, porque... Primeiro que a gente já tem comentado aqui, o Abel é muito pilhado. Não gosto desse lado pilhado do Abel. Mas eu gostaria de ver como seria o Abel com a... Porque uma das coisas que ele fala é que ele tem as limitações, né? O Palmeiras não optou por nenhum medalhão e tal, mas como seria o Abel livre, leve e solto numa seleção, sabe? Isso eu queria ver, mas eu acho que hoje, no Brasil, eu não penso em nenhum nome além de Fernando Diniz. No Brasil. Nem Rogério Ceni, nem o Dorival por esses fatores que eu falei. E, novamente, não acho que seja o melhor técnico em atividade no Brasil. Mas pro modo de jogo que uma seleção brasileira precisa ter, Fernando Diniz é a melhor opção. E eu defendo isso. É assim... É assim, o Fernando Diniz... Eu acho que ele não pegou elencos estrelados. Ele sempre pega elencos médio porte pra... Médio porte. Médio porte, vamos dizer médio porte. Porque o time do Fluminense não é um time estrelado, ele fez muito garotos jogarem, pegou muitos jogadores veteranos e mudou o jeito de jogar. O elenco mais fraco dele foi o Santos, né? Se a gente for pensar. E ele fez um bom trabalho também com o Santos, né? Mas assim... Ele não tem como mandar o Vinícius Júnior tomar no cu. Não. Ele não tem como mandar o Neymar. Ei, Neymar, toca a bola, caralho. Não tem como. Vira assim, perninha! Não vai. Não tem como. Eu acho que ele vai ter um problema de administração. Mas assim, eu gosto do futebol do Guardiola. Também. Eu acho que o jogador, ele tem que ser posicional. A gente fala assim, pô, o De Bruyne é um meia, mas ele começa como um meio campo central, por um lado. Depois vira o meio no meio do jogo. Ele faz variações táticas durante o jogo. Tem um momento que, se ele tiver que pressionar muito, ele faz virar 3 zagueiros. Tem um momento que... Eu tenho um jogo icônico da temporada passada, que ele tem um jogador expulso e ele tira um zagueiro pra botar mais um meia. Ele fica com um zagueiro e 2 laterais. E vai pra cima, porque ele perdeu um jogador de frente e ele repôs o jogador de frente tirando um zagueiro. Sim. Nenhum time no mundo faz isso, né? E já o Fernando Diniz, ele faz tipo assim... Ninguém tem posição. O que tem é se abrir o espaço, não importa se tu for zagueiro, se tu for volante, tu vai ocupar aquele espaço, né? E eu acho que a seleção brasileira, tipo assim, isso não sei como funciona isso no futebol mundial, no futebol competitivo da Europa, como Copa do Mundo, então eu não sei como que isso funcionaria, mas assim, é um nome que dá pra pensar. Eu acho que o Brasil, a gente tá carente demais de treinador, de técnico, sim, estamos, de referência, que não tem como mais pensar em Filipão, Luxemburgo, Abel, Braga, Mano Menezes, Cuca, esses caras, tipo assim, tu vai fazer a seleção vai ser igual a seleção do Dunga. Não, e eu queria fazer uma ressalva aqui ao Dorival. O Dorival é um cara que, por exemplo, eu nunca vi, mas eu sei que o Dorival é um cara que ele estuda muito. Todo intervalo que ele tem entre gestão de clube, ele se renova, vai fazer esses cursos europeus, até com o próprio Guardiola, e isso é importante, porque muito da velha guarda de técnico no Brasil considera que sabe tudo de bola, não se reinventa, não faz curso, e aí fica falando abobrinha depois por aí, como se o futebol fosse o Renato Gaúcho agora. É. Falou que botou o auxiliar dele pra treinar e veio pro Rio de Janeiro. Foi pro Rio de Janeiro jogar futebol. Que é a prioridade dele, né? Ele é
ele ser técnico é hobby. Ele faz só pra dizer que ele faz. É. O resto ele quer jogar futebol aí na praia mesmo. Porque deram um elenco de 200 milhões pra ele, né? Deram. Mas, cara, assim, a gente vai cair naquilo da velha visão do técnico paizão, né? Que chega no vestiário e tal. E você pode fazer isso bem. O Dorival é meio paizão, mas ele organiza a casa. Entende? O Renato não. O Renato ele conta com um princípio de boa vontade dos jogadores. Então, se os jogadores não comprarem essa ideia dele, não vai ter um trabalho que vai compensar isso. Fato. E aí eu acho que a gente tá um pouco carente. Assim, nós somos um país que se preocupa muito com o ego e é uma forma muito grande. E eu acho que dificilmente a gente vai aceitar ser treinado por um técnico que não seja brasileiro. Então, Não, eu também acho difícil. Então eu acho bem difícil o Abel Ferreira assumir. Foi falado já na época atrás de Jorge Jesus, depois falaram de Sampaoli também atrás, um tempo atrás. O Sampaoli, meu Deus do céu, não. Então eu acho que a gente vai ter que se contentar com esses nomes aí. Vai acabar. Eu vi uma teoria do Juca Kfouri que eu achei interessante que ele falou. Ele acha que a CBF, depois do Tite, vai botar um brasileiro só pra ser boi de piranha, faz amistoso meia boca aqui e ali e usa de justificativa pra trazer um gringo. Não sei. É porque a gente não tem mais essa referência de técnico no Brasil. Não tem. Há muito tempo. Se tu for parar para ver os últimos sucessos assim, de times vistosos que a gente tem no Brasil foram gringos que fizeram. São Paulo e o que fez com aquele Santos que chegou na final da Copa da Libertadores. Um absurdo, porque ele não tinha nada na mão para levar aquele Santos até lá. Ele fez o segundo colocado também. Não foi o São Paulo? Não, o São Paulo não foi contra o Palmeiras, foi o Cuca que tava no Santos contra Não, foi aquela Brasileirão que ele levou aquele time do Santos. Foi o segundo colocado. Aquele time do Santos em segundo colocado. Ficou na frente do Palmeiras. Exatamente. Era o Palmeiras do Felipão. O Felipão sai depois de ser derrotado pro Flamengo. Foi o mesmo que o Mano foi pro Palmeiras também, em 2019? Não lembro, mas o Flamengo em 2019 demitiu uns 3, 4 técnicos. E aí o Santos do Sampaoli foi o melhor trabalho dele aqui. No Galo ele não fez a mesma coisa. O maior legado dele no Galo foi ter trazido o goleiro, que realmente joga bem, porque ele queria, que tinha jogado com ele no Santos, né? Porque ele queria um goleiro que soubesse sair com os pés. Meu problema com o Sampaoli é que parece que ele quer mascarar certas coisas. Precisa de reforço. Como seria isso numa seleção? Eu queria ver ele na seleção. Não tem reforço na seleção. A seleção é o reforço. Então, a gente tá nesse marasmo aí. Nesse remi-remi. E se tu for para pensar, novos nomes que podem aparecer, a gente não consegue pensar não, assim, porque né? tu pensa em nomes, tipo assim, o Fernando Diniz é um dessa nova escola, o Barbieri, mas o Barbieri é o que eu não considero um trabalho... o Red Bull Bragantino... Pô, futebol chato do Red Bull Bragantino, cara. Começou, quando ele tava naquela toada de subir... mas eu acho que tem um declínio ali bem grande quando ele perde o Claudinho. Quando ele perde o Claudinho, a gente sente que o Red Bull... e aí fica nesse meio de tabela. Eu acho que é difícil jogar o trabalho no Red Bull Bragantino, porque qualquer coisa que não seja o rebaixamento tá bom no Red Bull Mas não tem Bragantino. cobrança, né? Exato. Então, é difícil de fazer essa análise assim com relação ao Red Bull. E aí... a gente vai ter que... Eu acho que a gente vai acabar entre Dorival e Fernando Diniz, assim que acabar a Copa. Não duvido também, não. Eu acredito que o anúncio vai ser só ano que vem. Se o Dorival ganhar a Copa do Brasil e Libertadores, talvez até mais... Eu só digo que o Flamengo vai querer renovar, né? O Dorival ganhando essas duas, ele vai querer renovar. E eu não sei se o Dorival vai querer largar o Flamengo pra seleção. Eu entendo que a seleção seja o sonho de qualquer treinador, mas talvez o Dorival queira ficar mais um tempinho ali no Flamengo, que é um elenco estelar. Entendeu? Não, ele nunca teve, assim... ele não tem títulos de expressão, né? Ele pode ganhar 2, né? Tem uma na Copa do Brasil no Santos, né? E ele ganhando uma Copa do Brasil e uma Libertadores e indo disputar Mundial... A gente até ouviu já que o Marcos Braz, quando a disputa do Mundial vai ser em fevereiro, a janela vai estar aberta e ele pensa em 2 nomes de tamanhos mundiais para jogar esse Mundial pelo Flamengo. Se o Flamengo for campeão, no caso, né? Porque ainda não foi campeão. Tem um jogo contra o Atlético Paranaense. Que vai ser pedreira. E então ele não vai querer abrir mão de jogar esse Mundial, assim, pelo Flamengo. Se o Flamengo for campeão da Libertadores. Claro. A gente tá analisando assim porque, friamente, o Flamengo tem mais time que o Atlético Paranaense, mas jogo único, tudo pode acontecer. Com certeza. Assim e como o Atlético Paranaense já deu o trabalheira no jogo de ida da Copa do Brasil. Assim como tudo pode acontecer, que o Flamengo foi campeão em cima daquele River Plate de 2019, faltando 5 minutos pro jogo, e o Flamengo virou o jogo. Sim. Então, tudo pode acontecer de fato.
E a gente vai falar um pouquinho sobre um jogo de ontem, né? Da Série A. Teve um jogo passado com um corte, né? Foi um jogo pro São Paulo Paulo e ganhar Avaí. confiança, né? Ganhar confiança. Eu também vi um jogo do Independente Del Valle esse fim de semana. E não é esse bicho-papão, não. Ele quase não ganhou de um time chamado Macará. E com o goleiro dele salvando uma bola no penúltimo lance do jogo, porque o último lance do jogo foi um pênalti a favor do Del Valle, que acabou confirmando a vitória, que foi só 1-0. Ele tem um Sornosa jogando bem, ele tem um Angulo, um jogador que eu acho que vai dar trabalho ali pelo meio, ele joga um meia mais aberto, mas circula muito. Então eu acho que ele vai ter bastante trabalho. Vai ter aquele atacante brigador que é pé de rato, que é o Ayovi, que tem muito no Brasil, mas no Brasil ele se acha o craque, né? Então a gente vai ver um jogo bem bom. Eu acho que vai ser um jogo muito bom de ver. O São Paulo jogou muito ontem com o Avaí, mas o Avaí já com um técnico novo. Sim. Lisca maluco. Lisca doido, que vai ficar 8 jogos e sair, como ele tem feito nos últimos 10 clubes. E aí o Avaí até jogou bem, assim, começou bem na verdade o jogo, mas o São Paulo acha um gol ali por volta dos 15, 20 minutos de escanteio. Eu fiquei depois, que terminou o primeiro tempo, uma entrevista com o Diego Costa, que foi um jogador que fez o primeiro gol do São Paulo. Ele falou, não, porque a gente tava se cobrando, não sei o que, por esse gol. Eu falei, pô, que gol? Aí depois ele falou, não, porque a gente não faz gol de escanteio. Eu falei, mas existe cobrança por o time não fazer gol de escanteio? Eu nunca ouvi falar nisso aí, não. Ah, porque a gente treina muito e graças a Deus saiu gol de escanteio. Eu falei, porra. São Paulo tá procurando problema, né, bicho? Mas não existe essa procura por gol de escanteio, gente. É ganhar, vitória, gol, não importa de onde seja. Tô pensando em ter um scout lá no vestiário. Então, igual, galera, por exemplo, infelizmente, nos últimos 10 jogos não teve um gol de escanteio. Olha, demite o treinador. É um problema isso aí. E aí, igual o galera, tipo, o Flamengo passou não sei quantos anos sem fazer gol de falta. Meu irmão, foda-se. Ganhou o título, foda-se. Não quero saber de gol de falta. É isso mesmo. Então, essas são estatísticas assim que eu não entendi por que os jogadores estavam se cobrando ontem no jogo do São Paulo. E saiu 2 gols de escanteio, né? Porque foi o do Diego Costa e depois o do Patrick também. Foi uma jogada de escanteio, a bola sobrou lá no fundo da área. Ele fez o gol de voleio, foi um golaço, inclusive. Sinal que a cobrança deu certo. E tipo, hoje a gente vai parar pra treinar escanteio. Óbvio que tu pode fazer jogada ensaiada de bola parada. Tu pode fazer tudo, mas eu não consigo entender essa cobrança por um gol que... Soou como um fardo, né? Mas foi dessa forma que ele falou Sim. ontem na entrevista, assim, soando como um fardo. Mas o São Paulo jogou bem, fez 3-0 logo no primeiro tempo. E no segundo tempo meio que administrou o jogo, então o Avaí já tava entregue. E o Avaí tem nomes assim, Paulo Guerreiro tá no Avaí. E quase que bate no juiz, né? Tu viu? Tomou um amarelo, foi pra cima, rapaz. Aí aquele antigo Muriqui também. Tá lá? Tá. Olha só. Aí tem o Jean-Pierre, tem o William Potker. William Potker, meu Não Deus é o do Harry céu. Potter. Não, é o William Potker. A única magia desse aí é fazer os outros acreditarem que ele joga bola. É o Luciano Piorado. Exatamente, pra vocês terem noção. O Luciano já é ruim. E aí o Avaí vai amargar ali, tinha acabado de Ele entrar. tá na beirola, né? Já tá na zona. Pois é, na primeira posição. E eu acho que o Avaí não tinha time pra cair. Tem um time até bom, assim, se tu for parar pra pensar. O Bressan tá lá, o zagueiro. Mas eu acho que ainda não é motivo pra desespero, né? Essa boca. Lógico que você tem que ficar com o alerta ligado, mas é muito diferente de ser um vice-lanterna, de ser um lanterna. Eu né? vi uma arte que me mandaram ontem, remediada. quando acabou o jogo do São Paulo. E o São Paulino me mandou assim, escrito assim, a arte era assim: graças a Deus não vamos mais nos preocupar com zona de rebaixamento. Porra, aí ele completou a arte me mandando assim: porra, mais um ano isso. Assim, tudo isso é remediado com o título de Sul-Americana. Que aí você não pensa... E a gente já falou, o São Paulo não tem time pra cair, mas ele negligenciou muito o brasileiro por ter um elenco limitado. Mas da feita que essa final, independentemente do resultado dessa final, se ele for campeão, ele vai jogar um brasileiro protocolar para não ter esse risco aí de ser rebaixado. Se ele perder, ele vai ter que compensar jogando uma bola para subir um pouquinho, ver se pega pelo menos uma Sula de novo, que também não tá muito longe, não tá muito difícil. Então acho que, assim, o torcedor de São Paulo não tem que se preocupar com o rebaixamento agora, não vai acontecer. Tem que se preocupar como o time está fazendo com a Sul-Americana, que é possível, que jogando direitinho, empenhado, o Rogério tem uma história, ele consegue incutir isso nos jogadores, de fazer eles verem a grandeza do São Paulo, que é um clube grande brasileiro. Então eu acho que o São Paulo não cai, acho que é favorito para essa final da Sul-Americana provavelmente,
E vai ser um jogo interessante de ver no sábado. E outra coisa interessante é que se o Rafinha fizesse mais 45 minutos do São Paulo, ele renovava automaticamente seu contrato pro ano que vem. E ontem ele jogou o jogo inteiro. E jogou bem. Ou seja, São Paulino, ano que vem tem mais um ano de Rafinha. Joga bem. Não é uma coisa ruim, eu não sei os números do contrato também, né? Quer ver se for muito caro, não vale muito. Mas isso eu já não sei. Mas renovou já automaticamente, então acho que tá chegando a hora do Rafinha. Tá. Eu lembro que em 2015 ele recusou a seleção brasileira achando que ele poderia ser chamado para a seleção alemã, mas não jogou em canto nenhum. Só ficou carregando o Gatorade, poxa. Coitado, mas ele jogou muita bola. Em 2019 ele jogou muita bola. Ele é um bom jogador, Não mas também tem que entender que a idade chega, né? Então, assim, eu acho que o São Paulo hoje tá bom. Mas tipo assim, ontem o Miranda não jogou. Não sei se estava suspenso, estava batido, enfim, não fui pesquisar. Mas, claramente, não tem como jogar na zaga Miranda com o Rafinha. Rafinha na direita e Miranda no centro da zaga, eu acho que o São Paulo não pensa nessa possibilidade. Eu vi até um jogo que o São Paulo fez, foi contra o Flamengo, se eu não me engano, sim. Não, acho que foi anterior. Enfim, que o Rafinha fez o terceiro zagueiro. Tá. Né, pela direita, com o Igor Vinícius de lateral, de ala, na verdade. Foi um jogo que ele jogou com 3 zagueiros. E foi contra o Flamengo, sim, no Maracanã, se eu não me engano. E assim, o São Paulo é nítido que o São Paulo precisa se reforçar para o ano que vem. Só que ele já não tem, acho que ele não tem espaço de tempo para pensar em apostas. Tipo, todo mundo critica muito assim o Flamengo pela questão de o Flamengo traz jogadores multimilionários, que é muito caro, não sei o que, mas esses jogadores quando chegaram, eles resolveram, né? Reclamaram do valor que foi pago pro Santos, um goleiro de 30 e poucos anos, mas ele chegou e resolveu. Sim. Reclamaram o Davi Luiz, por exemplo, se ganhar a Copa do Brasil e o Flamengo ganhar a Libertadores também, ele recebe um bônus de simplesmente quase 10 milhões de reais. Ah, que delícia. Porque, tipo assim, ele fez um contrato com o Flamengo que ele poderia estar ganhando muito mais na Europa, porque ainda tem mercado na Europa. Tem sim. Né? E ele aceitou o contrato recebendo menos, mas com bonificações em títulos, né? O famoso bicho. Então ele ganhando esses dois, ele desembolsa essa bagatela aí que salva metade da fome do Brasil. É verdade. E chegou uma proposta pro Flamengo do Fenerbahçe. Pra quem agora que o Jorge Jesus quer levar? Gabigol. Pode levar. É uma boa. Pode levar. É uma boa. Bruno Henrique tá voltando. Olha, eu acho que é uma Tem uma Cebolinha boa. aí. Acho que o Flamengo tem que analisar com carinho essa proposta aí, viu? 147 milhões de reais. Rapaz, é uma boa oferta. É uma boa oferta. E o Fenerbahçe já quer se livrar do Jorge Jesus. Já? Jorge Jesus quer voltar pro Brasil. E olha, eu vou te dizer. O Flamengo, mesmo ganhando os dois, vão querer trazer o Jorge Jesus. Se o Jesus quiser voltar, o Flamengo não renova com o Dorival. Tem isso. Eu acho que tem isso mesmo. E aí deixa o caminho livre pra seleção brasileira contratar o Dorival. É verdade. Todas as estrelas se alinharam. Agora a gente vai só pautar aqui pra finalizar hoje, né? Que a gente não teve campeonatos que a gente costuma falar, não teve Premier League, não teve Brasileirão. Alguns jogos da Nations League que eu achei interessante da gente ver. Eu queria analisar esse primeiro. A França é eliminada, não passa para a próxima fase e perde para a Dinamarca por 2-0. Óbvio que a França tava com em torno de 10 a 12 jogadores que estão contundidos. Digne, Coman, Pogba, Kanté, Benzema. Mas o Pogba foi culpa da magia negra. Cara, tudo que envolve essa história eu fico fascinado. Eu acho maravilhoso, assim. Mas, assim, é nítido que, assim, o Mbappé reclamou, quer dizer, ganhou de 2-0 da Áustria na primeira rodada, né, dessa Nations League. E depois da entrevista ele fala que na França ele joga muito mais à vontade, que ele não tem que fazer pivô, que é igual no Paris Saint-Germain. Mas depois desse jogo agora contra a Dinamarca, o pau caiu em cima dele porque a crítica foi assim, é mais fácil jogar com Messi e Neymar do lado, né? Sim. Aí ele foi horroroso, esse jogo do Mbappé foi horroroso. Ele tentava resolver tudo sozinho, não passava de ninguém. Tentava finalizava na arquibancada. Não recebia nenhuma bola com chance de fazer gol. Tentava driblar, não deu tudo errado pro Mbappé nesse jogo. Eu acho que o Mbappé se perdeu no personagem. É muito difícil a gente pensar
que o Deschamps tem pouco tempo para mudar, porque a gente viu ele tem um pouco mais de um mês, e nesse jogo contra a Dinamarca, principalmente, e também contra a Áustria, também, porque não foi um jogo muito bom da França, não, contra a Áustria, é um time que não cria, não tem nada de criação, não tem chegada de meia. Ele soltou o Griezmann para armar e botou o Mbappé e Giroud no ataque e não conseguiu armar nada. É um time que a gente vê o Tchouaméni tentando dar uma desgarrada ali no meio campo, e é um jogador tecnicamente do meio campo melhor ali. Eu acho que ele vai ser... Dificilmente eu acho que ele vai ser banco nessa Copa do Mundo. Se bobear, vai ser Tchouaméni e Kanté assim, na volância da França. Mas as alas da França estão completamente... Assim, ele na esquerda jogou Mendy, que no Real Madrid não tem jogado bem, né? E jogou bem a temporada passada até. Mas senti falta do Theo Hernandes. Theo Hernandes, que eu acho que é o dono da posição ali na esquerda. Senti falta do Lucas Hernani na zaga, senti falta do Varane, enfim. São muitos desfalques que a França tem. Não, e outra coisa, espera que eles recuperem para a próxima. Mas mesmo voltando a tempo, são jogadores que voltam de lesão, né? Então a França tem que ter muito cuidado, mesmo com esses jogadores voltando, para não ter risco de lesionar, contar com jogadores e aí num jogo seguinte já perder, que eu acho que isso é até pior, cara. Quando tu sabe que não vai, tu já reestrutura, é difícil, mas a pior coisa é voltar um Pogba, e no primeiro jogo ele já sentia ali o joelho, sentia a coxa, e aí tu perdeu o jogador na Copa, né? Exatamente. Então o departamento médico da França tem que ter muito cuidado. A gente estava comentando aqui que existe todo esse lance do o Brasil não joga contra seleções europeias, não joga contra seleções europeias e tal. Mas a verdade é que o Brasil é um time europeu. Não tem... Todos os jogadores, a gente tem 3 convocados dessa última convocação que jogam no Brasil e nenhum deles é titular. E dificilmente serão. Exatamente. Então, assim, o Brasil é um time que joga na Europa. Exato. Né? Porque é um time todo, se tu for para pensar, olha, Richarlison, Tottenham, Rafinha, Barcelona, Vinícius Júnior, Real Madrid, Neymar, Paris Saint-Germain, Paquetá, West Ham, Casemiro, Manchester, Alex Telles, Sevilha, Marquinhos, Paris Saint-Germain, Thiago Silva, Chelsea, e Éder Militão, Real Madrid e Alisson, Liverpool. Esse foi o time que entrou jogando contra a Gana. São jogadores que jogam nas maiores ligas do planeta. Não tem nenhum jogador que... E jogam em alto nível. E jogam em alto nível. São titulares dos seus clubes. Sim. Todos são. Só o Casemiro que ainda não é, porque... Tá pegando ainda o tempo de jogo. Tá pegando porra nenhuma. Esse... Como é o nome desse técnico? Ter Stegen. É um maluco. Não bate... É o Fernando Diniz. Não, ele é pior. Mas ele é maluco. Ele é maluco porque... McTominay não dá pra comparar com o Casemiro. Não. Tá jogando muito. O muito do McTominay não é 20% do que o Casemiro jogou. O Casemiro é um dos melhores volantes do mundo, cara. Tranquilamente. Então não existe isso. Acho que ali Casemiro e Kimmich brigam ali com o Kanté pra ser, acho que, os melhores volantes do mundo. Assim, o Tchouaméni vai chegar um dia lá, mas hoje é Kanté, Casemiro e Kimmich. E não tem como comparar McTominay. Tá voando, tá jogando muito, foda-se. E não compara. Não tem como. Então, o Casemiro tá até meio esquentadinho nesse jogo aí, que faz porrada com o Ayew. Um dos irmãos Ayew. O Jordan Ayew e o André Ayew. Ele falou que não foi nada, aí o cara foi pra cima dele, empurrou ele, foi um lance meio estranho ali mesmo. Na verdade, o Casemiro deu bote, ele pulou e o cara fez todo um alarde, e o Casemiro foi lá reclamar: eu não te toquei pra te fazer isso daí. Aí gerou uma confusão, uma mini confusão. Agora, esse Kudus que tava fazendo toda essa confusão no jogo de Gana contra o Brasil, foi aquele mesmo que fez um golaço contra o Liverpool pelo Ajax na Champions League, né, no último jogo, na última rodada. Que o Alisson não viu a cor da bola. E o Portugal ganhou, vai jogar de novo amanhã, né, contra a Espanha, vai ser um jogão. Portugal e Espanha sempre é jogaço, né? Sim, tem uma rivalidade ibérica ali, tem um pouquinho disso. Ganhou de 4-0 da República Tcheca e não teve gol. Tomou-lhe um encontrão, ele ficou meio desnorteado. Não teve gol do Cristiano Ronaldo? Não teve gol do Cristiano Ronaldo. Poxa, a gente falou que talvez seja o final da carreira dele, muita gente criticou a gente, né? Então, mas é que as pessoas são muito apaixonadas. Que temporada do Papai Cris, hein? Tá mais pra Mamãe Cris. Tá um pouquinho, mas eu vou te falar que sessão de comentário de qualquer coisa do Cristiano Ronaldo e Messi hoje é o lugar mais tóxico da internet. Meu Deus do céu, cara. A gente queria destacar também a vitória da Suíça, né, sobre a Espanha por 2-1. Suíça que tá no grupo do Brasil. E que a gente já vem destacando o quanto a Espanha não é esse bicho-papão. Faz muitos anos, né, que a gente dá eu acho que que a pior era espanhola das últimas Copas do Mundo é essa agora. Porque aquela que não foi campeã, que tinha Davi Villa e Fernando Torres no ataque...
que não foi campeã. 2006. Não, foi campeã em 2006, né? Não, 2010 foi campeã. Tá, em 2006, que ela tinha Davi Villa, tinha já Xavi Iniesta, tinha Fernando Torres, né, tinha Joaquim. Aquela era uma boa seleção, Sim. com possibilidade de chegada de título. E não foi campeã, ela é 20 vezes melhor do que essa agora, que ele jogou com Asensio de falso 9. Não, a seleção da Espanha... Ferran assim, Torres na direita e Sarabia na esquerda. a gente respeita mais pelo histórico do que pela seleção em si. Aí ele botou a trinca de meio campo totalmente do Barcelona, que foi Sérgio Busquets, Gavi e Pedri. Não sai nada, eles só correm ali no meio campo, parece um monte de maluco. E a Suíça, que tá no grupo do Brasil, né? Sim. Vai dar trabalho, ganhou da Espanha sem muito alarde, assim. A Espanha não pressionou, o Sommer não fez grandes milagres. Eu acho que ela vai ter problema assim na Copa do Mundo. E foi o grupo que a gente disse que ela não classificava, né? No nosso list. A Suíça não, a gente colocou... a Espanha. A Espanha, a gente colocou ela como fora, a gente colocou ela Pois como a é. zebra que iria sair do... Que a gente colocou como não passasse da fase de Sim. grupo, né? Na nossa tier list do último programa. E eu acho que ela tá bem por esse caminho mesmo. E por mais que o Robertinho ache que a França vai cair na maldição de não se classificar. Eu acho que existe a possibilidade. É diferente. E aí a Alemanha também não tá jogando uma boa na Champions League, né? E a Alemanha perdeu pra toda poderosa Hungria, que é líder de um grupo onde tem Hungria, Itália, Alemanha e Inglaterra, e a líder é a Hungria. Que ela pode, inclusive, se classificar agora pra semifinal. Mas o futebol desses países, lembra dos anos 90? Bulgária, Hungria, eram times que iam pra Copa e faziam uma ferida, né, cara? Legal de ver os caras aí se E a recuperando. Inglaterra tá rebaixada na Nations League, né? Uma ela vai seleção que jogar joga contra com o a Alemanha. Maguire, ela não é uma seleção que pode ser levada a sério. E o jogo bom da rodada desse grupo da morte, que um gigante morreu, não foi a Hungria, é Hungria e Itália, porque quem ganhar passa. E só que a Hungria joga pelo empate. Exatamente. Vai ser jogão. Vai ser jogão, né? Aí no outro grupo tá morto, né? Só que Itália, vamos dizer que a Itália hoje no mundo, a seleção italiana, ela é um Red Bull Bragantino. A Itália é aquele tio que um dia já foi famoso, chegou. Lembra que 20 anos atrás eu fiz aquela novela na Globo, né? Tá bom, tio. Tarcísio Meira. É. E a Alemanha também não tá jogando um futebol bom. Tinha uns desfalques assim, pontuais, Neuer, Toni Kroos, mas é um time que não era pra estar nessa situação. Já é eliminada, não tem possibilidade de classificação, porque só se classifica um, né? Sim, eu vou te falar que eu acho que essa Nations League foi um tiro no pé da UEFA, que eu acho que caga todo o calendário, os times não se dedicam, aí fica um futebol num reme-reme danado. Nossa, é um futebol meio chato dessas Nations League, cara. E no outro grupo a Holanda passou o trator em todo mundo, né? Ganhou da Bélgica, inclusive, ontem de 1-0. E o País de Gales, que foi o time que a gente disse que ia passar na próxima... Não, a gente não colocou. Não, foi o Alfredo escolheu até quando ele chegou e tal, foi escolher o País de Gales. Ah, sim, que a gente botou ali como zebra, né? Os possíveis zebras. Foi rebaixado, né? Mas aí caiu num grupo muito difícil também, com Holanda, Bélgica e Polônia. Sim, um grupo complicado. Então, um grupo bem complicado. Holanda e Bélgica que estão no mesmo grupo na Copa do Mundo. Estão né? no mesmo grupo e também. E a gente colocou a Bélgica passando em primeiro e a Holanda tá aí na frente da Bélgica, né? E a Holanda teve um problema que teve o Depay, né? O Barcelona teve uma janela da FIFA horrorosa. Porque ele perdeu o Araújo, que é o zagueiro uruguaio, Sim. se bateu, parece que fica mais de 28 dias sem jogar. Depay se machucou. Então o Barcelona aí tava preocupado com Busquets, Pedri e Gavi. Então foi muito ruim essa janela pro Barcelona assim, da FIFA, né? Então ele teve problemas físicos assim que o Xavi vai ter dor de cabeça, até porque vai voltar a Champions League na próxima semana já. Essa temporada europeia vai ficar muito comprimida, né, cara? Inclusive quarta-feira já tem um jogaço. Atlético Mineiro e Palmeiras. Jogão. Brasileirão. Jogão. O Atlético Mineiro, que não tem vaga segurada ainda na Libertadores, vai tentar... Vai pra cima do Palmeiras, né? Mas o Atlético Mineiro também tá qualquer coisa. É o Cuca, né? Cuca bom. E aí, amanhã tem Jogo do Brasil. No próximo programa a gente volta o Brasileirão, graças a Deus. Ainda bem. E vamos falar também desse amistoso do Brasil que teve.
E é isso, pessoal, é isso? É isso, acho que com isso a gente fecha o Pokémon de hoje. Sempre lembrando que se você gosta do nosso conteúdo, não tem só aqui no YouTube, a gente tá em todos os agregadores de podcast, a gente tá nas redes sociais que estão linkadas aqui embaixo, a gente solta corte. Todo dia a gente fala de outros temas também, que não são só os que estão no podcast. Então pode seguir a gente lá que tem conteúdo direto para você consumir de futebol. Até a próxima, rapaziada. Valeu.